Vamos começar. Espelhos planos. Nós já estudamos o fenômeno da reflexão quando estivemos vendo a parte de ondas, certo? Então, lá na parte de ondas, a gente começou a ver a reflexão da luz. Hoje a gente vai completar esse quadro, certo? Então, vamos ver isso aplicado hoje para espelhos, especificamente para a luz. Então, a gente tem uma representação de espelhos padronizada. É uma reta com esses dois traços aqui. Esses dois traços que vocês estão vendo aqui, vou marcar eles de outra cor, tá vendo? E tem em cima e tem embaixo. Eles indicam a parte de trás do espelho. Tá? Então, se uma pessoa estivesse observando esse espelho, ela estaria desse lado aqui, ó. Tá? Aí ela veria o espelho, a parte espelhada. Né? O espelho que você tem na sua casa é um espelho provavelmente de prata com vidro. Então você pega uma chapa de prata e de vidro e coloca uma tintura de prata numa das faces desse espelho. Tá? Então seria algo mais ou menos assim. Seria o vidro com uma certa espessura, transparente, e aí o fabricante coloca uma pequena, uma ínfima película com prata. É uma tintura de prata, ele passa aqui. Ó. É tão fino que isso aqui não pode ficar exposto, né? Então o pessoal coloca uma segunda camada de uma tinta protetora. E aí você nem vê a prata, você só vê essa tinta aqui. Ó. Certo? A luz, ela vem pelo outro lado, né? Ela vem por aqui, entra, atravessa o vidro, bate na prata que ficou grudada na chapa de vidro e sai refletida. É a prata que é o instrumento refletor, é o dispositivo que reflete. O vidro em si não faz isso. Né? Só que a quantidade de prata é tão ínfima, né, que ninguém vai conseguir, raspando o espelho, conseguir nenhuma grama de prata. Tá? É uma tintura, uma tinta com um componente prata. Bom, a gente vai desenhar assim, daqui para frente é muito mais fácil, né? E a gente já começou a estudar isso, né? Com as chamadas leis da reflexão. As leis da reflexão nós são as mesmas que nós estudamos lá na parte de ondas, né? Então, são duas leis. Vou colocar o espelho aqui deitado novamente para você lembrar das leis da reflexão que nós usamos lá. Olha aí, ó, os dois tracinhos, dizendo que a parte não reflexiva está para baixo. Eu vou pegar um raio de luz seguindo aqui. Este aqui é o nosso raio incidente. Você viu lá na parte de ondas que aonde o raio de luz incide na superfície aqui, ó, a gente traça uma reta imaginária chamada reta normal, certo? E qual a finalidade desta reta normal? É fazer você medir o ângulo de incidência de forma correta. O ângulo de incidência aí é medido entre o raio de luz que chega e a reta normal. A reta normal que tem esse nome porque ela é normal à superfície. Faz 90 graus com o espelho. Bom, se for espelho, né, se houver reflexão aqui, o raio de luz sai para cá. Está aqui o raio refletido. E nós temos ali a medida da reta normal. Então vamos colocar a reta normal, o raio de luz refletido. Ó,
Vou pintar aqui de verde para você. Esse aqui é o ângulo do raio de luz refletido medido com a reta normal. E nós temos duas regrinhas, ou duas leis da reflexão, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. A primeira lei fala assim, ó. O raio de luz incidente, né? O raio de luz refletido e a reta normal são coplanares. O que quer dizer isso? Que pertencem ao mesmo plano. É a regra para a gente poder desenhar isso aqui. Garante que o raio de luz chega nesse plano do papel e é refletido. Essas três retas, essa raio de luz que chega, o raio de luz que sai e a reta normal pertencem a um único plano. A segunda lei ou regra é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. São essas as duas leis da reflexão. E a gente já viu elas em ondas, e agora a gente está aplicando elas na parte de óptica. Certo? Beleza? Bom, aí nós temos as imagens que esses espelhos produzem. Então vamos colocar aqui do ladinho, imagens dos espelhos planos. Vamos, para desenhar a imagem, vamos desenhar um espelho aqui, vamos desenhar uma linha de chama aqui, né? E eu vou colocar o espelho aqui, bem grandão, um espelho de parede, estilo esse de locador, de academias de musculação, né, ginástica. Um espelho grande e vamos colocar uma pessoa em frente ao espelho, tá ok? Então tá aqui a nossa pessoa, nosso objeto. Objeto. Bom, este objeto, esta pessoa, está a uma distância D do espelho. O espelho vai refletir a luz, os seus olhos vão receber a luz refletida e vão projetar onde deve estar a origem desses raios de luz. Na realidade, ele acaba se sendo enganado e vê que há uma pessoa aqui dentro do espelho, há uma imagem. Então eu vou colocar do lado de dentro do espelho aqui uma imagem. O curioso é o seguinte, esta imagem vai parecer aos nossos olhos estar à mesma distância que eu estou do espelho. Vai ter essa ilusão, vai estar parecendo estar à mesma distância. Repare também que se o objeto tem uma altura h, a imagem também terá uma altura h. Como é que é, pessoal? Mesmo, parece ter a mesma altura, parece ter a mesma, né, largura e a mesma distância. Então a gente vai ver o seguinte. As imagens sempre serão tem três características que nunca mudam, tá? Então a gente precisa conhecê-las. Vamos lá. A primeira característica que nunca vai mudar é que as imagens, olha aí, essa altura é igual a essa altura, essa distância é igual a essa distância. As imagens são sempre iguais. Mesma altura, mesma distância, sempre iguais, tá ok? Então, quando você vai, sei lá, no espelho de uma loja e fala, puxa, aquele espelho me deixa meio fofa. Olha, não é o espelho.
A loja não tem interesse em fazer isso com você. O espelho é plano. A culpa de quem eu não vou entrar nem no mérito, mas é imagem igual, tá? Existem espelhos que aumentam, que distorcem. Nós estudaremos esses espelhos futuramente, mas não agora. Agora é espelho plano, ele não dá essa aberração que a gente fala, né? Essa deformação não desejada. Bom, as imagens são iguais, certo? As imagens são direitas. Por favor, não é diretas, não, são direitas. Como assim direitas? Você está de pé, a sua imagem está de pé. Se você plantar a bananeira, ela planta também, ela não inverte. Porque a gente vai estudar um espelho, lá mais para frente, que você fica na frente dele e a sua imagem fica de ponta cabeça. Aí ela é invertida. Bom, e falta uma última característica aqui, que é a mais complexa. Olha esse nome aqui, ó. Imagens enantiomórficas. Um nome estranho esse, hein? Mas a gente explica para você. Imagem enantiomórfica seria assim. Olha, vamos supor que você tenha uma camisa e nessa camisa sua tem a letra E pintada nela. Letra E. Quando você olha no espelho, você vai ver outra coisa. Quando você vê o reflexo dessa sua camisa aqui dentro do espelho, ele vai aparecer assim. Ó. Vai ter um E invertido em relação a esse E. Ele vai inverter. Isso é a imagem enantiomórfica. Ela não inverte de ponta cabeça, ela inverte de direita e esquerda, ela troca. E aí você vai entender por que ambulância, bombeiro, autoescola, eles pintam no capô ali do carro de ambulância, de autoescola, eles pintam o nome deles invertido. Então aparece ambulância, mas aparece invertido no capô. Bombeiro, aparece invertido no capô da frente. Qual a finalidade disso? É que quando o cara está dentro do carro dele, ele olha no espelho retrovisor e vê o reflexo daquele capô escrito ambulância, as letras são pintadas invertidas para que quando o espelho venha refletir a imagem, o espelho retrovisor interno do carro, ele olha e aparece certinho lá, ambulância, bombeiro, né? Polícia. E aí você é obrigado, por lei, a dar passagem se ele estiver tocando a sirene, estiver com aquelas luzes piscando lá, entendeu? Então, há uma lei que fala que você tem a obrigação de dar passagem, certo? É uma infração grave se você não der. Então, tá aqui, ó, as duas situações, né, o que é enantiomórfica e por que isso explica a situação desses carros que têm esse recurso da lei. Deu para entender? Beleza. Então, vamos para a última observação que eu devo dar sobre isso aqui. Se o objeto é real, a imagem é virtual. O que é isso? O que é uma imagem virtual? Imagem virtual é aquela imagem que eu vejo dentro do espelho, direto. Como aqui, ó. Eu olhei e vi dentro do espelho a imagem. Você entendeu? Então, imagem dentro do espelho, imagem virtual. Porque existe imagem fora do espelho? Existe imagem chamada imagem real. A imagem chamada real na física não é quando eu posso tocar ela, não é isso. É quando eu posso projetar ela numa parede, numa tela, num anteparo. Então aí é o oposto disso aqui. Ó. Se o objeto é virtual, a imagem é real. Projetado. Mas aí apareceu outra coisa aí, né, professor? Apareceu virtual. O que é esse objeto virtual?
Bom, quando você tem, por exemplo, o objeto é real quando os raios de luz saem dele em direção ao espelho. E quando eu tenho objeto? Quando eu tenho um rebatimento de luz de uma lente para esse espelho. Então eu tenho raio de luz chegando e não tem ninguém na frente desse espelho. Então eu tenho uma situação de objeto que pode ser objeto virtual, ele não está lá. Aí os raios de luz batem no espelho, não formam imagem, eles são rebatidos. E se você tiver uma tela branca, um anteparo, você projeta essa imagem, ela é chamada de imagem real. Então grave aí, tá vendo? Imagem real é aquela imagem que é projetada. Eu preciso, para enxergar essa imagem, de algum lugar para ela bater ali e ser projetada. Como a gente vê no cinema, é uma imagem projetada. Data show lá na escola, retroprojetor, projetor de slides. São casos em que a imagem projetou em algum anteparo. Então, é uma imagem, né, real. Bom, essa parte aqui de introdução, né, nos mostra as características da imagem. E nós vamos ver algumas situações aqui que a gente pode encontrar nos exercícios. Então, vou trocar essa folha, vou colocar outra folha aqui. E vamos ver como a gente pode colocar aqui. Vamos ver o tópico dentro desse capítulo de translação de espelhos planos. Bom, quando eu falo translação, transladar, deslocar, é deslocar o espelho, empurrar o espelho para perto, aproximando ou afastando da pessoa. E aí ocorre um fenômeno interessante que vai lembrar um pouco um negócio chamado referencial, lá do primeiro ano. Para a gente entender isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um espelho numa situação comum que a gente viu ali. Está aqui o chão, está aqui o espelho. Vou colocar uma pessoa na frente do espelho. Ela é o meu objeto. Aí tem a distância da pessoa ao objeto. Você sabe se o espelho é plano, acabamos de ver ali na outra folha aqui. A distância que a imagem parece estar dentro do espelho é a mesma distância que a gente tem aqui fora. Eu vou desenhar a imagem aqui de outra cor só para diferenciar. E vamos lembrar que a distância total do objeto até a imagem é 2D. D mais D, 2D. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou mexer o objeto de lugar. Quem tem que mexer é o espelho. Transladar, mexer com quem? Com o espelho. Então o objeto continua parado aqui. Tá? Com a mesma altura, né? A mesma distância. E eu vou empurrar o espelho para trás. Veja, o espelho estava nesta posição aqui. E eu vou trazê-lo para cá. Tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Estou empurrando o espelho para trás. X metros. Já tinha D ali, ó. Agora vai ter X além do D. Aqui o D. Certo? A distância que você está do espelho tem que ser a mesma distância que a sua imagem vai estar lá dentro do espelho. Então, tem que ter desse lado aqui, ó, um X e um D. Tá? O que tem que ser igual dos dois lados. Né? Então você encontra a imagem aqui. Vamos medir de novo essa distância entre esse objeto e essa imagem. Aqui o meu objeto.
objeto esta distância aqui. Dá uma olhada. Não tinha D e D aqui, continua tendo D e D. Então, 2D é garantido. Só que você tem que somar. Apareceu um X na jogada aí, ó, X e X. Então agora tem 2X. Espera aí. Quem que andou? O espelho. Quanto que o espelho andou? X metros para trás. Ah, e a imagem? Bom, a imagem, ela teve que andar muito mais, porque o objeto não andou. O objeto está aqui. Ó. Quem que... Olha a distância nova da imagem. Era 2D, agora é 2D mais X. Tá vendo esse 2D que apareceu aqui? Ó? Foi exatamente o que a imagem andou para trás. Porque o objeto ficou parado, ela teve que andar por ele. Então, a gente diz o seguinte. É uma regra. A imagem, vamos colocar aqui, ó. A imagem se desloca o dobro do espelho. Então, 2 vezes x, porque x é a distância que o espelho andou, comparado com quem? Em relação a quem? Em relação ao objeto que ficou parado. Tá? Então, não saiu do lugar o objeto. Quem saiu foi... Então, falar, eu vou empurrar o espelho 3 metros. A imagem vai andar 6 se o objeto não andar nada. Vai andar o dobro. Simples, né? E a regra é a mesma para a rotação. Então, vamos colocar aqui do lado. Então, tem que desenhar toda a parte de rotação. Olha. Rotação de espelhos é a regra do dobro, é a mesma. Então a gente coloca assim, ó. Se o espelho rotacionar x graus, a imagem, que é o raio refletido, né, rotacionará duas vezes x. Oh, meu Deus, ficou horrível isso, né? 2 vezes x. Vamos colocar assim, o dobro. Como é que é, professor? Se você perceber, por exemplo, quando você vai você entra no carro para dirigir. Se não é o seu carro, se não é o carro que você está acostumado a mexer, quando você senta, você tem que fazer todos os ajustes de espelho de novo. Às vezes a pessoa que dirige tem a mesma altura, só que só a posição de colocar muda o grau, o ângulo que você olha para o espelho. E aí a rotação, né, acelera o processo de vídeo que você deveria enxergar. Então você vai lá e gira o espelho para acertar com a sua regulagem. E é muito importante, porque qualquer um grau que eu gire dá o dobro de desvio da imagem que eu estou enxergando. Eu enxergo mais para a direita, mais para a esquerda, dentro do meu chamado campo de visão. Tá? Então é uma propriedade interessante. Tá? E por último, vamos ver se a gente coloca aqui numa outra folha. Uma parte que tem bastante exercício sobre ela, que é a rotação de espelhos. Vamos colocar aqui a última parte dessa aula, para a gente poder fazer aí exercícios, tá? Então, vamos lá. Associação de espelhos, desculpa. Associação de 2 espelhos planos, tá? De 2 espelhos planos. Como é que funciona isso? Eu vou tentar desenhar aqui o que seria 2 espelhos com um certo ângulo entre si. Tá? Vamos colocar eles mais ou menos aqui.
ver se dá para você enxergar legal. E esse aqui vai ser o ângulo entre eles, tá? Ó, que eu vou chamar de alfa. Tá? Alfa é o ângulo entre os dois espelhos. Está aqui o espelho 1 e está aqui o espelho 2. Então vamos supor que eu tenho uma vela aqui, um objeto qualquer, bem aqui no meio, tá? Ó, uma vela. Esse é o meu objeto. Então, há uma certa distância aqui dentro do espelho, do primeiro espelho, forma uma vela, e a mesma coisa para cá, ó, forma uma vela. Então, que esses raios vão rebater, e aí você vai ter outra vela para cá, vindo desse espelho, que são raios chegar aqui, e outra vela aqui. Uma imagem da imagem da imagem. Então, o que acontece? Forma-se mais e mais imagens. Depende do quê? Da abertura entre os dois espelhos. Então, o número de imagens é dado por essa forma. 360 graus sobre alfa menos 1. Essa é a fórmula que me dá o número de imagens entre os espelhos. Tá? Lembrando que este N é o número de imagens de um único objeto. Aqui não, aqui. Um único objeto. Vou te dar um exemplo. Ó, vamos supor que o ângulo alfa seja 90 graus. E eu quero achar o número de imagens. Então é só você jogar na fórmula. Pega lá. N é igual. 360 é da fórmula. 360 menos 1 aqui fora, tá? Olha aí, tem um parênteses e aqui você põe o 90. Como você viu aqui, você corta, isso aqui vai dar 4 menos 1 e voltou 3 imagens de um único objeto. A professora, se fossem 2, você ia calcular para 1 e depois ia dobrar. Veja que essa fórmula, ela permite eu, tendo o ângulo, calcular o número de imagens. Às vezes eu te dou um número de imagens, você joga aqui, passa um para cá, multiplica cruzado, você vai achar o ângulo entre os espelhos. Certo? Então é um exemplo desses que a gente vai pôr aí nos exercícios, aí no mural da sua sala, essa semana ainda. Essa aula aqui a gente gravou e vai estar no YouTube, tá certo? Para você e com um link em breve no mural da sua sala.